bem-vindas ao Mundo Senses, o podcast da Senses Aprendizagem. A gente está aqui no Espaço Cozy com a R2PM Produtora e o Luiz Crepaldi da Arte da Conversa. Eu sou a Raquel. Eu sou a Soraya. Eu sou a Cibele. E eu sou o Lucas. Estamos hoje aqui com o Lucas, nosso convidado super especial do dia de hoje. A nossa pauta hoje, Lucas, acho que é falar de um tema que você vive na pele, né? Liderança. Vive como líder, vive como mentor de líderes. Lucas é nosso cliente e já vai se apresentar, contar um pouquinho da história dele. E quero te agradecer muito pela tua presença aqui, pela oportunidade de compartilhar a tua vivência, a tua história conosco. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar, conversar um pouquinho desse tema que eu adoro. Falando um pouquinho de mim, né? Eu sou formado em engenharia química, acabei indo para uma área mais regulatória de compliance, trilhei minha carreira ali, e aí quando eu sentei numa cadeira de liderança, eu percebi que tinha alguma coisa ali que não estava encaixando, né? No sentido de que eu queria explorar mais desse lado, e foi aí que eu tomei a decisão de mudar para RH. Então eu acabei mudando para RH, passei por algumas empresas de consultoria, varejo, e hoje eu estou como responsável pela área de Talent Acquisition, diversidade e inclusão, e também sou business partner de algumas áreas na Messer Gases, que é uma empresa, uma indústria química, produtora de gases do ar. Então esse é um pouquinho do resumo aí. Esse é um pouquinho do Lucas. Muito legal. Eu acho que antes da gente entrar em novos caminhos de liderança nas organizações e tudo mais, conta um pouquinho para nós o que você acredita ser hoje, né? Hoje, nesse momento de mundo louco que a gente vive, o grande desafio de ser líder. Eu acho que o grande desafio é entender que cada pessoa é uma pessoa. Eu acho que isso é o mais importante. Acho que o líder tem que ter isso muito claro, né? Que às vezes um molde, uma régua, não serve para todo mundo, né? E às vezes na ânsia de querer resolver as coisas e de querer ser justo, vamos colocar assim, entre aspas, né? Então vou tratar todo mundo igual. E, na verdade, as pessoas precisam de um tratamento diferente porque elas têm necessidades diferentes, né? E se o líder não tiver atento para escutar os pedidos dessas pessoas, né? Saber adaptar o estilo dele de liderança, entender quais ferramentas ele pode empregar para entender cada cenário, eu acho que fica muito complicado, principalmente nessa questão de talentos, que hoje todas as empresas estão se esforçando muito para conseguir engajar seus talentos, para conseguir manter seus talentos com eles. Então, eu acho que essa questão da humanização ela é muito importante. Essa é líder de indivíduos, não de equipes, não é isso? Exato. E eu gosto da sua fala, Lucas. Não é tratar igual, né? Mas como é que eu potencializo o potencial de uma pessoa para ela ir além, né? Então, como fazer esse equilíbrio, né? E aí, no contexto que a gente está vivendo nas organizações, né, nesse mundo, o que você acha que o líder pode ter de mais desafiador? Então, ele vai ter que lidar com indivíduos, ele vai ter que desenvolver indivíduos, ele não vai lidar com igualdade, mas como é que ele faz para ter esse olhar bem focado em cada um? Eu acho que tem alguns passos aqui, né? Mas o primeiro ponto é que ele precisa entender que ele vai ser cobrado no final do dia por resultado, né? Então, ele precisa utilizar essa maneira de liderar as pessoas pelas pessoas para poder entregar esse resultado, né? Então, a gente não pode deixar isso separado, né? E acho que o principal desafio nesse ponto é entender como eu consigo, dentro do meu time, estabelecer um ambiente que eu consiga entregar esse resultado, que eu consiga ter, por exemplo, questionamentos, que eu consiga ter discussões abertas e produtivas, né? E não que todo mundo concorde comigo, que eu seja aquele líder legalzão, que todo mundo ama. O pai, né? Exatamente, O paizão, né? Que fala assim, nossa, ele é incrível, né? Mas aí a hora que você vai ver lá no bottom line, não tá tão incrível assim, né? Então eu acho que entender e linkar essa estratégia e fazer com que esse ambiente ele seja propício para isso, né? E aí a gente vai falar de várias coisas aqui quando a gente fala de segurança psicológica, saber lidar com conflito, abertura para entender, né, que todo mundo está disposto a dar o seu melhor, mas que eu não consigo entregar lá o meu melhor todo dia. Às vezes o meu melhor está um pouquinho mais aqui embaixo, às vezes o meu melhor está aqui em cima. E ter paciência para levar isso tudo aí junto com várias pessoas olhando para tudo isso, né? E há tempo para isso?
Esse é um ponto. Mas eu acho que o líder precisa entender, e eu vejo que esse é um grande desafio, principalmente daquelas lideranças que estão começando agora, né? Eu preciso dedicar tempo para isso, né? Eu preciso dedicar tempo, por exemplo, para ter conversas. Eu preciso dedicar tempo para entender o que eu quero tirar dessas conversas, né? Eu até estava conversando com uma cliente minha e falei, prepara a conversa, né? E preparar a conversa não é no sentido de falar assim, se a pessoa me disser isso, eu vou responder isso. Se a pessoa, né? Não é ter as respostas prontas, não é isso, né? Mas sim construir em cima das respostas da outra pessoa, né? Porque aí você estimula a sua escuta, né? E você constrói junto com ela, para com muita transparência, colocar quais são as alternativas, né? Nem sempre eu vou agradar a pessoa, nem sempre eu vou conseguir ali, talvez, atingir todos os meus objetivos, mas eu preciso ter uma conversa franca, porque a longo prazo é isso que vai trazer o resultado, né? Não adianta eu querer o resultado ali imediato da conversa. Então, ou ganhar na conversa, né? Se eu tenho um conflito ali, saí ganhando porque falei tudo que eu queria, a pessoa ouviu, coloquei ela no lugar dela, e não é bem isso. Não né? é aquela coisa daquela conversa que depois você tá no banho e fala, devia ter respondido isso. Não é essa postura que você tem que chegar na conversa, né? Exatamente. E eu acho que no mundo de hoje as coisas mudam muito rápido, né? Então, às vezes, você vai para uma conversa achando que você tem toda a informação, que você planejou, sei lá, 2, 3 dias antes, e a pessoa chega com uma outra informação que desestrutura tudo aquilo que você tinha planejado. E aí, como é que você faz? Né? Então, preparar a conversa eu me conheço, eu sei quais são os gatilhos que podem dar ali naquela conversa, eu conheço a pessoa que está conversando comigo, qual que é o perfil dessa pessoa? Né? Como que eu consigo construir e desarmar essa pessoa se ela estiver armada? Né? Eu acho que é um pouco disso. Eu gosto do caminho que você está trazendo, Lucas, porque preparar para uma conversa é primeiro eu dar conta de mim, né? Então, como é que eu lido comigo? Porque o outro eu não sei o que ele vai trazer. Né? E a gente viveu uma época no ambiente organizacional em que eu ia muito certo do que eu ia falar, e a sua fala tem que encaixar dentro do que eu me organizei, né? Para depois a gente ver qual que é o resultado que vai chegar. A outra coisa que a gente não pode deixar de olhar é que, assim, as organizações têm o resultado a ser buscado. A gente não vai separar, né? Antes a gente separava, busca o resultado, não importa se a pessoa vem junto, né? Foca na pessoa, foca no resultado, né? E hoje não, né? Mas, então... Também a gente não criar essa ilusão de que não vai ter mais só resultado, né? O resultado está lá, a organização está lá para trazer esse resultado. E como é que a gente faz para que esse espaço, eu gosto quando você fala, tem que criar esse ambiente, né? Então, porque aí vem muita coisa. Que esse ambiente de transparência, para que as pessoas possam, né? Eu gosto de falar vez e voz. Isso. Né? Como que você vê hoje a liderança criando esse espaço para que as pessoas realmente possam trazer a vez e a voz? É um desafio bem complexo, não acho que é uma coisa fácil, né? Eu acho que, como a gente falou da questão do autoconhecimento, é um primeiro passo, entender como que você lida com as questões do seu time, como você se prepara para isso. Mas eu acho que tem um outro ponto que é muito importante, que é, independente de como essa conversa desenrola, você está sempre ancorado na questão da transparência, na questão da integridade e na questão dos seus valores, né? Então, por isso que eu acho muito importante, enquanto líder, você ter uma compatibilidade com os valores da empresa. Isso é algo que parece um pouco de, é balela, todo mundo fala isso, mas não é. Porque senão a gente não consegue conectar. E aí você vai ter que passar para a sua equipe uma coisa que você não acredita. Aí não é legítimo, né? Não é de verdade, né? E que no final do dia você está falando, mas quando você for fazer e tiver que fazer, você vai fazer ao contrário, você vai fazer diferente. E isso vai pegar muito para a equipe, né? Porque a hora que eles olharem e falam assim, mas ele não tá falando isso, e agora tá fazendo. Porque o líder representa a empresa, né? Então, se a equipe olha e fala, o líder não é assim, essa empresa não é assim. Exato. E ao mesmo tempo, né, quando a gente fala assim, a gente precisa tratar as pessoas de uma maneira individual, né, e mais adequada, a gente precisa deixar isso transparente e claro para o time, né? Não, obviamente, tratadas as devidas questões confidenciais e tudo mais, mas assim, para eles entenderem qual é a linha de raciocínio, né? Senão ele vai falar assim, mas por que para Cibele eu faço isso, para Soraya é aquilo e para Raquel é outra coisa, né? Mas as pessoas precisam entender que
não vai dar para pôr na mesma régua. A Cibele tem algumas necessidades que a Exato. Soraya não tem. E eu, como líder, eu não preciso também ser o responsável por cobrir essas necessidades. Eu posso fazer com que a equipe trabalhe junto. Né? Então, eu posso colocar a Soraya, que tem algumas habilidades que, de repente, a Cibele precisa desenvolver, por que não trazer as duas para trabalhar junto? O líder, ele pode dar conta de uma maneira diferente. Sim. Né? Porque, como a Soraya falou, eu não vou ter tempo, às vezes, de ficar fazendo ali o tete-a-tete o tempo inteiro com toda a equipe. Eu tenho que olhar para o tamanho da minha equipe e entender também quais oportunidades que eu posso criar, né? E trazendo esse ambiente mais de confiança, um ambiente transparente, eu consigo fazer esses links e fazer essas conexões. Eu gosto muito dessa dica, assim, eu acho que ela é bastante pragmática, até porque a gente viveu no passado muito um papel do líder como sendo o cara que vai comandar, né? Então ele tem que estar presente, ele tem que saber tudo, né? Ele tem que estar ali o tempo inteiro, ele é a referência o tempo inteiro. E hoje em dia a gente fala muito da questão da vulnerabilidade como base para a construção da confiança. E eu acho que isso que você está trazendo tem muito a ver com essa fala, né? Assim, de, cara, eu também tenho os meus gaps, eu também tenho os pontos de desenvolvimento e eu espero que minha equipe também supra essas minhas necessidades, né? Para a gente não virar aquela coisa do líder super-herói. Porque eu brinquei com a questão do tempo, brinquei falando muito sério, porque cada vez mais a gente fala, parece que a gente quer criar um grau de complexidade tão grande no papel do líder que não dá conta. Mas eu acho que é muito pelo contrário, né, Lucas? Eu acho que a gente tem que simplificar um pouco esse papel e trazer a coisa para a sua dimensão de qual é o real papel. Porque, de fato, a gente precisa ter líderes dentro das organizações. Por que as pessoas não conseguem se autogerir o tempo inteiro? E assim, eu acho que esse novo olhar, né, para o papel do líder, essa nova perspectiva do líder não como super-herói, mas o líder como o criador desses laços, né? É o cara que consegue perceber o indivíduo, é o cara que consegue entender essa diversidade e otimizar essa diversidade em prol do resultado, em prol da performance. E como facilitador também, né? Só acho que Perfeito. você tinha falado você falou uma questão muito importante. Eu acho que hoje tem o lado ruim, né, de que acontece tudo ao mesmo tempo, né, as informações estão chegando, as organizações querem dar conta de muita coisa, de antecipar futuro e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu tenho uma oportunidade aqui de criar muitos projetos e criar oportunidades para desenvolver essa equipe. Né? Então eu não preciso engessar aqui num caminho de promoção, vamos subir esse degrau, depois esse degrau, eu consigo expor as pessoas e fazer com que elas experimentem, porque tem uma coisa que eu falo muito para as pessoas ali no ambiente de trabalho, né? Mas eu quero muito o meu cargo de gerente, né? Eu quero muito o cargo de gerente. E eu já tive várias conversas, eu falei assim, tá, o que você no cargo de gerente vai fazer? Né? Porque aí a pessoa fala assim, eu quero num cargo de gerente, mas no cargo de coordenação, por exemplo, ela já não aguenta mais um monte de reunião, ela não aguenta mais ficar ali, né, na arena política, né? Então eu falo, então a gente precisa tomar consciência do que é ser, né? Então assim, e o líder poder facilitar para que a pessoa, antes de assumir um cargo, ela possa experimentar para entender se ela quer, eu acho que é o melhor dos mundos. Porque depois que a gente vira a chave e a pessoa sentou, e aí a gente entende que tem uma dificuldade grande ali, ou um gap muito grande, a gente tem um trabalho muito maior, né? Não, e eu acho que causa um pouco de sofrimento também, né? Porque assim, tipo, Não, cara, estressa, eu tenho né? eu tenho esse sonho. Eu tenho um sonho de ser um líder, ter uma equipe grande, papapá. Mas ela assume sem ter o preparo, chega lá e fala, e agora? Né? Qual o próximo passo? E isso é o que a gente vê com muita frequência nas organizações, né? Então, você vê uma pessoa que está performando, que tem esse desejo, e a gente coloca. Depois a gente fala e olha, espera um pouquinho, ainda tem espaços, né? Então, que é o pipeline de liderança. Então, se a gente conseguisse, né, as organizações preparar as pessoas antes de assumirem, né? Aquela coisa, né? A cadeira não fica tão grande. E aí eu queria te fazer uma provocação, porque eu gosto da forma como você traz, assim, o líder tem que ser provocador. Né? Então, assim, ele tem que ser questionador, porque na grande maioria das vezes nem a gente sabe o que a gente quer. Né? Então, como trazer isso para a prática, esse líder provocador? Legal. Eu acho que tem...
Eu acho que para um líder ser provocador, ele precisa estar confortável em ser provocado também. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Sensacional. Né? Sensacional. Assim, não dá para eu querer ser provocador e querer que todo mundo responda do meu jeito. Né? Então, para eu ser provocador, eu tenho que estar ok em ser provocado. E aí eu acho que tem muito a ver com montar, por exemplo, um time que tem opiniões diferentes. A gente falou um pouco aqui de diversidade. Né? Quando eu falo de trazer um time diverso, né, eu preciso lidar um pouco mais com essa questão da provocação. Porque eu preciso entender que quando eu ponho um monte de gente diferente, é natural que começa a sair ali algumas faíscas, né? Senão vai todo mundo pro mesmo lado e acabou. Então, senão a diferença é só rótulo e não é fato, né? Exatamente. E eu também não consigo aprofundar as questões. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é saber fazer as perguntas. Eu acho que mais do que ter as respostas, é começar a fazer as perguntas certas. E no sentido de não querer achar um culpado ou uma culpada, no sentido de querer entender o problema e trazer as pessoas e ouvir a opinião das pessoas também, né? Porque se eu fico, por quê? Mas como? Não sei o quê. Tá bom, obrigado, Raquel. Depois a gente conversa, né? Mas não lá, mas o que você pensa sobre isso, né? O que, de repente, você faria? Você está enxergando alguma coisa que eu não estou vendo? Né? E eu acho que essa abertura é muito importante, né? Então, acho que montar um time diverso, saber fazer pergunta, eu acho que são 2 bons ingredientes para se começar. E ter essa capacidade de ouvir e construir junto, né? Com certeza. E quando a gente fala, né, desse caminho da liderança, né, eu acho que é um assunto que, de novo, a gente vai ficar aqui até amanhã. Desculpa, tá, Lucas? A gente falou que era... Eu queria conectar isso que a gente está falando com o tal do plano de desenvolvimento individual. Não. Novidade no mercado, eu nunca vi. Fresquinho. É um novo formato para vocês que estão ouvindo. Mas como é que o líder, né? Como é que a gente pode, de verdade, fazer planos que façam sentido para a pessoa? Porque é aquilo, né? Às vezes a organização ou a liderança fala assim, não, para que eu vou investir? Não sei se ele vai ficar aqui. Mas aí você fica com aquela pessoa mediana, né? E não consegue desafiá-la, né? Como é que a gente traz? Como é que você tem percebido esse caminho de planos de desenvolvimento? Olha, eu acho que esse ponto, ele é um calcanhar de Aquiles, para ser bem a verdade ali para o líder, porque eu acho que tem várias expectativas envolvidas quando a gente fala em PDI, né? Tem gente que acha que quando terminar o PDI vai receber a cartinha de promoção. Né? Tem gente que olha e enxerga, quer botar um plano de carreira em cima do PDI no sentido de eu vou fazer um para ganhar um mérito, fazer um para ganhar uma promoção e ir atrelando essas coisas. Então eu acho que a gente precisa desmistificar um pouco isso. Né? E eu acho que tem alguns pontos que ajudam. Então, primeiro, o líder precisa setar muito bem a expectativa. Eu vejo, né, a gente está lidando, de novo, puxando um pouco a questão de diversidade. A gente tem várias gerações dentro de um mesmo ambiente de trabalho. E as gerações mais novas são gerações que são extremamente ansiosas e que têm uma expectativa de crescimento muito rápido. Muito rápido. Né? Então, como que eu, às vezes, numa empresa que talvez ela é um pouco mais hierárquica, por exemplo, diferente de uma startup, que talvez até consiga fazer esses movimentos rápidos, mas como dentro de uma empresa que talvez é um pouco mais hierarquizada, eu consigo proporcionar isso. Né? E eu acho que o PDI pode ser uma resposta. Né? Então, assim, eu não vou conseguir te trazer uma carta de promoção nesse prazo, mas eu posso fazer um plano de desenvolvimento super robusto que a gente vai conseguir explorar várias características. Então, assim, vamos sentar. Para a gente sentar numa cadeira de gerente, o que a gente precisa ter? Eu preciso saber negociar, eu preciso saber influenciar pessoas. E em cima disso, vamos construir o seu PDI com ações de curto prazo. Eu acho que esse é um ponto muito importante, que eu acho que mudou muito. Né? Então, antes a gente colocava lá no PDI, fazer o meu MBA. Né? Não significa que hoje não possa estar. Pode estar, né? Mas eu acho que a gente precisa focar bastante em ações de curto prazo, para que principalmente as pessoas que têm um pouco mais essa ansiedade, elas consigam ver um resultado. Né? Então, por exemplo, como eu trato a minha influência? Aí tem a visão do líder, né? Então, assim, que projetos que eu posso envolver essa pessoa? Né? Que exposição que eu posso dar para essa pessoa, que ela vai ter algumas interações que sejam mais complexas, que possam demonstrar, que depois, quando eu for fazer uma revisão desse PDI, eu falo assim, olha, lembra quando a gente conversou?
Como que você está se vendo agora? Lembra que você não conseguia conversar, de repente, com o nível hierárquico acima? E você influenciou, ou tentou influenciar, mas ainda não está bom. Então, vamos pensar num outro projeto e aumentar um pouquinho a complexidade. Né? E por meio das características que talvez essa cadeira exija, a gente consiga desenvolver essa pessoa de uma maneira um pouco mais completa. Desculpa, Não, e você acredita que é importante também nesse PDI, além de ter essas ações mais de curto prazo e que elas sejam mensuráveis, é importante isso ter alguma ligação com a estratégia da organização? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, você acha que estamos fazendo isso bem? Assim, dentro das empresas, a gente está conseguindo linkar essas ações de desenvolvimento com as reais necessidades da organização, ligada à sua estratégia aí de médio prazo? Legal. Excelentes perguntas. Eu acho que a primeira é fundamental que ela esteja ligada com a estratégia. Né? Até porque eu não posso, como a gente falou, né? no bottom line a gente precisa dar resultado. Eu não posso criar um projeto que vai gerar custo, que vai gerar umas outras questões, vai exigir tempo de outras pessoas e que está totalmente desalinhado só porque a Cibele quer desenvolver. A Cibele é legal e ela quer fazer um curso de jardinagem. Exatamente. Poxa, mas eu adoro fazer uma comidinha. Então, assim, puxa vida. É isso que eu falo, né? Não tem problema, então vamos conversar, porque assim, é o sonho, como é que eu posso te ajudar? Porque talvez aqui não seja o lugar ideal e a gente precisa começar a ter essas conversas um pouco mais de maneira aberta e transparente, né? Porque tá tudo bem. Né? E aí, assim, então como eu consigo linkar? Então o líder, eu acho que, aí também trazendo para a liderança, ele está mais perto da estratégia. Então o PDI a gente fala que é a pessoa que constrói, né? Com certeza. Mas o líder, ele dá aquela polida, né? Então ele fala assim, poxa, tem um projeto legal que eu posso colocar essa pessoa. E se eu não tiver essas conversas entendendo da estratégia e ouvindo atentamente quais são as necessidades dessas pessoas para desenvolvimento, eu não vou conseguir colocar. Até porque quando eu linko com a estratégia, a exposição da pessoa fica maior. Sim. E aí também tá ligado com aquilo que a Cibele falou. Às vezes, a pessoa tá cansada aqui da minha área, mas na outra área apareceu uma cadeira muito legal. E ela foi exposta a determinados desafios que a outra liderança viu. E falou assim, quero essa pessoa aqui para trabalhar comigo. E aí a gente vai construindo essa carreira. Então, para mim, a estratégia é fundamental. Qual que era a segunda pergunta que eu já esqueci? Se as empresas estão fazendo isso hoje, se você vê empresas, assim, não só aquela que você atua mais diretamente, mas pelo teu networking, se você vê empresas conseguindo fazer essa ligação e trabalhando verdadeiramente com o PDI, com esse olhar mais sistêmico e mais colado à estratégia. Eu acho que poucas pessoas dentro da organização estão fazendo isso. E aí eu acho que a gente está falando tanto de liderança, do papel da liderança e tudo mais, agora eu vou puxar um pouco para o nosso lado de RH. Eu acho que aí a gente precisa fazer um trabalho bom para preparar esse líder para ter esse tipo de conversa. Né? Eu acho que muitas vezes, né, a gente tem alguns programas de liderança, etc., mas na hora ali do vamos ver, de sentar e ter a conversa, é difícil aplicar. Então, se o líder não tem com quem trocar e falar assim, poxa, tô com uma questão aqui, me ajuda, vamos sentar, RH, vamos conversar, como é que eu posso desenvolver isso aqui? Né? Então, eu acho que tem muito espaço para crescimento, mas eu acho que aqui precisa ter uma parceria, um olhar muito atento e muito cuidadoso da área de RH com essa liderança. E, na verdade, você roubou minha pergunta, né, Lucas? Porque eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que você vê esse elo liderança e RH? Né? Porque a gente, há uns anos atrás, era muito uma dependência. Você acha que isso mudou? Eu acho que assim, ainda existe uma determinada dependência, mas eu acho que a gente está subindo o nível da relação. Eu lembro que quando eu fui, uma das coisas que eu estava em dúvida ali quando eu estava mudando de área, eu tinha muita dificuldade, às vezes, de receber respostas da área de RH, quando eu estava atuando como cliente, né, como estava na operação. E aí eu falei, cara, um dia quando eu for para RH, eu não vou deixar ninguém sem resposta. Né? Então eu acho que assim, a gente precisa entender muito bem qual que é a necessidade do nosso cliente.
De novo, do mesmo jeito como RH, a régua não vai servir para todo mundo, como liderança, perdão, a régua não vai servir para todo mundo, a gente como RH precisa entender que também não é a mesma régua para todo líder. Tem líder que precisa mais de ajuda, tem líder que eu consigo puxar mais em determinados temas, outro não. Mas eu preciso, do mesmo modo que o líder precisa construir, né, a liderança em geral com a equipe, nós como RH também precisamos construir com esse líder, porque a gente vai tratar de temas delicados. Né? A gente vai tratar de temas que vai deixar a liderança exposta. Ele como pessoa exposto perante a organização. Então eu preciso estar junto com essa pessoa. Né? Eu preciso também orientar. Construir essa relação de confiança, né, com esse líder, para você ser ouvido, né, para você poder orientar da melhor forma, trazer a expertise e o olhar do RH, né, para essa experiência do líder. Achei isso bem importante. Como parceiro mesmo do líder, não alguém que tá competindo, tá querendo bagunçar o time, tirar tempo do... Exato, e às vezes a gente fica meio, né, assim, meio nervoso, a gente fala assim, mas avisei que ia acontecer isso, avisei que ia acontecer aquilo. Eu te disse. Mas não adianta a gente chegar no final, quando alguma coisa dá errado, e falar assim, tá vendo? Se tivesse escutado o que a RH tinha falado, não ia dar... Porque isso não vai construir nada, vai destruir o pouco que tem construído, né? Então, assim, como que eu aproveito e tenho a conversa em cima disso, né? Assim, tá bom, beleza, deu errado. O que a gente vai fazer diferente da próxima para não dar errado? Né? Como que eu posso te ajudar? O que de repente a gente perdeu aqui junto? Eu gosto de me colocar muito nesse papel de parceiro mesmo do lado, assim, né? Não tô olhando nem de cima, nem de baixo, mas assim, eu tô junto contigo, a gente tem um problema, e aí você tem ali a sua expertise, eu tenho a minha, e como que a gente junta isso e vai? Né? Se ele ganhar, eu ganhei. Se ele perder, eu perdi. Né? Então não adianta, não tem essa do tipo, a gente teve uma conversa, ele discordou de mim, ou ela discordou, fomos pro caminho dela, e aí ela perdeu porque deu errado. Entendeu? A gente precisa se colocar nesse papel de igualdade. Então, se deu errado para os dois. Não, e a gente tem a oportunidade de trabalhar junto contigo, né? Isso é um privilégio mesmo. E de estar, né, nos encontros presenciais. E uma coisa que eu vejo muito, que é tua, e isso é muito legal, esse apoio mesmo incondicional para essa liderança. Então, o apoio incondicional é isso que você falou. Se ganhar, ganhamos. Se perder, perdemos. Né? E uma coisa que você traz bastante é assim, deixar sempre uma mensagem assim, olha, a tua carreira está na tua mão. Isso. Né? Então, eu líder, ou na primeira liderança, não importa em qual caminho eu estou, em qual posição eu estou na liderança, mas como é que eu faço a gestão da minha carreira. Então, eu queria que você trouxesse aqui, desabafa. Como é que você tem visto isso nas organizações? Tem uma construção que eu acho que e aí eu não sei porque eu não atuei assim em outros países, mas eu vejo que tem muito, até trocando com colegas, que existe muito uma certa passividade da nossa parte, porque a gente terceiriza esse trabalho da carreira para a empresa. Né? E eu acho que tem empresas que têm excelentes ferramentas, programas, oportunidades, mas a gente precisa provocar. Eu não posso falar assim, eu quero fazer um MBA em estratégia corporativa porque eu quero ocupar um cargo de executivo, mas aí também a empresa tem que enxergar que eu quero isso. Né? Assim, nossa, porque olha que eu estou trabalhando pra caramba e tal, e a gente não provoca. Não provoca. Né? Para mim, isso não faz sentido. Né? Então, assim, eu preciso correr atrás da minha carreira e olhar e provocar, assim, conversar com o meu líder. Eu quero projetos diferentes. Que tipo de projeto você quer? Porque não adianta você sentar lá para a liderança e falar assim, tô cansado de fazer a mesma coisa. Aí quando o líder pergunta assim, mas o que você queria fazer diferente? Não sei, queria fazer uma coisa diferente, mas eu tô quero cansado. mais. Então, assim, a gente precisa entender o que a gente quer, né? E um outro ponto, e eu falo isso muito porque quando eu fiz a minha transição de carreira, quando eu tiveram 2 momentos. Então, o primeiro que eu entendi que eu não queria mais a carreira lá de regulatório de compliance, mas eu ainda não sabia para onde eu queria ir. Então, aquilo ficou muito tempo, eu tinha alguma ideia. Então, eu não sabia se eu ia para uma área de negócio, eu não sabia se eu ia para uma área de suporte. Eu sabia que eu gostava muito do negócio e que em algum momento eu tinha que estar relacionado com isso. Né? Então, eu fui buscando isso. Então, eu fui conversando com pessoas, dividi com a minha liderança falou, eu conheço uma pessoa e nem trabalhava comigo, nunca tinha visto a pessoa na frente. Conversa com ela trabalha em RH, não sei aonde, e acho que pode ser legal. Então, aí eu fui lá atrás dessa pessoa, busquei, conversei. E aí fui para um lado, achava que eu tinha que ir para a área de marketing. Aí fui conversando com outra,
fiz um processo também de autoconhecimento ali, um assessment, um coaching. E eu falei, bom, não é área de marketing, né? E aí depois eu fui também um processo de terapia também, que ajuda muito nessa questão de autoconhecimento, e acho que precisa desmistificar um pouco essa questão da terapia, liderança principalmente também. E aí você vai descobrindo os seus caminhos. Mas eu ia fazendo os pedidos, né? Eu não falava assim, o que você quer comer hoje? Qualquer coisa. Não, eu quero um café e uma bolacha de chocolate, entendeu? E aí quando vinha, eu degustava. Experimenta se pra mim ou não, né? Exato, eu falava, não gosto de bolacha de chocolate, então agora eu vou tomar um café e um biscoito de polvilho. É aqui. Então, a gente precisa entender, primeira coisa, o que a gente quer e entender que isso é uma jornada, não é um certo e não é um errado. Porque no meio do caminho eu posso falar, não gostei. Não gostei. Quer dizer que tudo que eu tinha planejado lá para trás estava errado? Não. Significa que precisa ser um ajuste de rota. Claro. E essa sua fala é bem provocadora, profunda, né? Porque às vezes a gente cria, né, uma estratégia para o nosso desenvolvimento, é como se assim, eu só miro onde eu quero chegar mesmo, né? E eu posso chegar lá, mas pode ser que eu tenha um desvio no meio do caminho, né? E como é que eu trago isso para a consciência com leveza, né? Não, e também como é que você aproveita esse processo esses de caminhos, degustação, né? Essa rota que você percorreu, como é que isso, mesmo que de repente o destino final não seja exatamente marketing, venha a ser RH ou venha a ser qualquer outra área, como é que você fez com que esse processo de aprendizado faça com que você seja o líder que você é hoje, né? Pois e possa aprender com essa experiência. E conheci pessoas incríveis no meio do caminho, né? Talvez não foi exatamente o que aquela pessoa me disse, mas, poxa, eu fiz uma conexão com aquela pessoa, né? Que mais pra frente vira uma colega de trabalho. Que aí você pode, tô com uma dificuldade aqui, preciso de uma opinião às vezes de fora, eu consigo trocar com essa pessoa, né? Então, eu acho que é não ter medo de fazer esses ajustes, né? E você tocou num ponto, Soraya, muito importante, que é a questão do aprendizado, né? Acho que a gente tem que entender que a gente não sabe tudo. E aí, bom, né? liga também com a vulnerabilidade, que tá tudo bem errar. Né? Nossa, mas eu tô atrás do meu sonho de carreira faz 2 anos, e aí agora eu descobri que eu tava indo pra um caminho totalmente... Tá, respira. Às vezes dá raiva mesmo, assim, tá, o que eu tô sentindo? Respira. E olha, mas tudo que eu fiz até agora, eu não tiro nada de bom? Né? Assim, eu não consigo explorar nada? A gente consegue. Né? Então, é como a gente enxerga essa jornada também. Né? E aí, como que eu tiro isso e quais histórias eu conto? Porque, com certeza, no meio disso, eu posso ter alguma habilidade, alguma questão que eu não tinha e que vai me servir lá no cargo, independente da mudança de rota que eu tenho. Que você vai colocando coisinhas pra dentro, não é que você vai mudar a rota, você vai deixar a mochila ali na esquina e vai virar pro outro lado. Você vai somando e levando mais coisas com você, e isso nos perde. Perfeito, eu posso ter um clips ali que no meio do caminho eu descubro que se eu desfizer ele vira um arame e eu posso amarrar outra coisa. Total, aí tá tudo bem. Ô Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta. Que líder te inspirou na tua vida? Uau. Né? A líder. Eu tive excelentes líderes mulheres, assim, são mulheres inspiradoras na minha vida. O que elas te inspiraram? Eu acho que para mim, os valores eram muito importantes, então a questão de integridade, e eu trabalhava com isso, né? Então, assim, e ela sempre falava isso, ela falava assim, olha, a gente tem teto de vidro, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as ações que a gente faz, né? Então, e ela era uma pessoa, assim, que estava sempre... Ela tinha as conversas difíceis, então quando tinha que apertar, ela apertava, né? E ela desenvolvia. Então ela falava assim, olha, o que você quer? Né? Era uma pessoa muito humana também, voltando lá para o nosso começo da conversa. Né? Eu acho que aquela questão, ela desmistificou um pouco aquela questão do trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal. Né? A gente é um só, e a gente trabalha, e a gente descansa, e a gente é mãe, e a gente é marido, a gente, enfim, né? Então ela estava muito preocupada não só com o que eu estava entregando, mas como eu tinha chegado naquele dia, né? Então, assim, para entregar o que precisava entregar, né? Então, isso foi uma coisa que foi muito inspiradora. E a outra líder que eu tive também que foi muito inspiradora, que foi inclusive ela que falou de eu conversar com essa outra pessoa que trabalhava em outro lugar, ela fazia muito pontes, e ela fazia muito esse trabalho de facilitação. Então, para mim, isso ficou muito marcado, né? Às vezes ela não tinha a resposta, mas ela sempre conhecia alguém que eu podia conversar, que eu podia conversar, que seria legal trocar uma ideia, que poderia dar uma luz diferente. E aí a gente voltava
e aí conversava um pouquinho mais e determinava alguns caminhos. Então, eu acho que essas duas foram, assim, minhas líderes inspiradoras da vida, assim. E a gente precisa, né? Eu acho que reconhecer, porque no momento que você estiver mais tenso, você vai buscar essa referência, né? A gente vai buscar quem nos inspira, né? Com certeza. E usar como exemplo. Sabe que a gente fala, tem uma metodologia, um caminho da liderança horizontal. E quando a gente olha para a liderança horizontal, um dos tópicos para a gente se desenvolver como líder é inspirar. Mas é uma inspiração a partir do momento que você conta a história. Então, que história você está contando do seu time, do produto que você entrega, do serviço que você presta, do resultado que você está buscando? Como é que você envolve os stakeholders contando histórias? Que é o que nos une, né? E é super importante isso, né, Cia, assim, porque eu preciso contar uma história e eu preciso estar genuinamente engajado com o objetivo que eu quero. Então, assim, eu não vou contar história para fazer marketing pessoal. Eu acho que o marketing pessoal ele acaba sendo uma consequência daquilo que você está. Você não precisa contar história para fazer sucesso, enfim, deixa que os outros contem o que você fez para que seja bem sucedido. Né? Então, assim, conte a história genuinamente com o desejo de desenvolver a pessoa do seu time, né, de ajudar um par, ou de ajudar um líder que de repente compartilhou uma situação contigo e você fala, poxa, como é que, né? E eu acho que as histórias inspiram. A gente cuida lá dentro da Messer também na parte de diversidade, e a gente fez uma ação que foi muito legal, que foi, a gente tem uns grupos de equidade lá, então tem LGBTQIA+, de etnias, de gênero, pessoas com deficiência, agora a gente está lançando diversidade geracional. E aí, ano passado, a gente fez um momento que a gente tinha lá os meses temáticos e a gente fez conversas, mesas redondas, com pessoas da empresa que falaram sobre as suas experiências. Que legal. E foi muito legal, assim, porque quando eu ouvi feedbacks, eu moderei a mesa LGBTQIA+. E aí, quando eu vejo os participantes da mesa, né, a gente tinha um grupo lá que a gente organizou, super feliz por compartilhar as histórias. E depois eu escuto feedback de pessoas que vêm me falar, nossa, eu não tinha ideia de que era isso que vocês passavam. Eu não tinha ideia de que o mercado de trabalho era assim. Né? Então, assim, você consegue sensibilizar, porque as pessoas escutam na televisão, escutam na notícia, mas quando alguém está aqui do lado, não, né? e eu vi a história do outro, né? Exato. Então, assim, teve uma coisa que ficou muito impactante, por exemplo, teve uma pessoa que contou uma história de que ela casou, e os pais não estavam no casamento. Então, isso sensibilizou muito as pessoas. Ela falou assim, meu Deus. Né? Então, assim... E aí, às vezes, você fala assim, nossa, né? A pessoa tá super mal-humorada. Veio trabalhar... Mas a gente não sabe. Às vezes foi o dia depois do casamento dela que os pais não foram. Aí, o que a gente faz com isso? Né? Porque é difícil. E você estando presente, assim, o líder estando presente, os colegas, nós como seres humanos que, né, vivemos essa mesma comunidade estando presente, a gente deve saber essas histórias. A gente não deve esperar também que elas caiam no nosso colo para depois reagir a elas. Tem que criar esse espaço seguro, confortável, quentinho, que as pessoas também sintam que elas podem se abrir. Exato. E que é aquilo, né, que eu trouxe daquela líder inspiradora, falar assim, como é que você está chegando, né? E abrir o espaço e falar assim, bom, eu sei que não está acontecendo alguma coisa legal, como é que eu posso te ajudar? Exato. Hoje eu preciso ir embora mais cedo, ou não vou conseguir concentrar e vou precisar tirar o dia. Aí para alguns líderes isso pode ser, meu Deus, e agora? Se eu der para esse, tem que dar para o outro. É aquilo, e aí volta lá naquele começo, né? Assim, não é uma mesma régua para todo mundo. Sim. Né? Então eu acho que é importante a gente saber com quem a gente está lidando. Né? É muito importante isso. Agora, assim, a gente tem na Senses, assim, acho que um dos nossos grandes slogans e propósitos de existir é fazer com que o mundo se torne um lugar um pouco melhor para a gente viver. Você já deve ter visto isso. E aí eu queria te perguntar, assim, você acredita que a liderança e as organizações como um todo têm um papel protagonista em fazer esse mundo um pouco melhor para a gente viver? Você acha que não só o papel do líder, mas a instituição, né? A organização. Como é que você percebe isso? Eu tenho certeza que sim. Assim, eu acho que a gente não consegue, por exemplo, quando a gente vai para uma questão de diversidade, né? A gente vai falar de representatividade.
Eu não consigo trazer representatividade para dentro da empresa se a instituição não está comprada, se os meus líderes não estão letrados e entendem que tem vieses que a gente carrega por ser simplesmente seres humanos. Como que eu lido... Exatamente, como que eu lido com isso? E entender também que existe uma questão histórica. A gente está envolvido numa sociedade, num contexto que nunca foi... que sempre... Que é diferente, né? Não é sempre foi assim. Teve muita coisa aí até a gente chegar onde a gente chegou. E tem algumas coisas que não eram legais e que a gente precisa fazer algumas separações. Então eu acho que a organização, primeiro, ela precisa entender isso, né? Segundo, ela precisa proporcionar esse ambiente para que as pessoas possam se desenvolver. Eu acho que para se tornar líderes melhores, né? Líderes transparentes. Então, por exemplo, tirando um pouco essa questão de diversidade, como eu faço para que os meus líderes sejam transparentes, sejam éticos, né? Se eu sou uma empresa que eu apoio o jeitinho ali, para dar, né? Que pode burlar aqui, não tem problema, né? Burla a legislação, burla a regra, que beleza, vai dar resultado no final. Eu acho que ela está fazendo um desserviço, por exemplo, para criar um mundo melhor, né? Ela está fazendo a formação contrária ali. Então eu acho que tem sim, porque a gente passa muito tempo na empresa, né? Tem gente que passa, fora o tempo do dia que a gente passa, tem muitas pessoas que passam 20, 30 anos, e pessoas que saem para abrir as próprias empresas. Né? Então assim, o que eu levo disso quando eu vou abrir minha própria empresa? Será que é dar o jeitinho, ou será que não, eu preciso trabalhar ali de uma maneira íntegra, que eu tenho um certo compromisso com a sociedade, que eu tenho um ecossistema no meu lado, eu tenho fornecedores, eu tenho clientes, eu tenho outros elos aí nessa corrente, né, que formam essa sociedade como um todo. Então eu acho que a empresa tem um papel fundamental. Hein? Tem uma força, né, assim, porque obviamente a gente vê a sociedade de uma forma mais macro, e aí se a gente pensar qual é a representatividade, né, que essas empresas têm, sejam elas gigantes, sejam elas pequenas, como somos nós, né? Mas acho que a gente está nesse lugar da influência positiva, e é fundamental a gente se conscientizar da importância desse papel e como é que a gente pode levar isso para a nossa prática cotidiana, né? Você falou antes da coisa do walk the talk, né? Assim, a gente fazer conforme a gente preconiza. Acho que a gente tem muito esse papel também. Perfeito. Lucas, a pergunta derradeira. Não sei se é uma dica, se é um insight, o que você pode deixar pra gente de... O que a gente pode olhar? Como é que a gente pode olhar para essa liderança? Eu acho que o conselho é estar genuinamente interessado. Eu acho que é isso. Assim, quando você está de coração ali, de ouvidos abertos, de coração aberto, para entender o que está acontecendo e como você pode contribuir, seja para a estratégia da empresa, seja para o desenvolvimento de uma pessoa, seja para um problema que alguém te trouxe, eu acho que a mágica acontece, né? Porque eu tenho coisas que só eu posso contribuir, você tem coisas que só você, Soraya, Raquel, a mesma coisa, mas a gente precisa estar ali genuinamente entendendo o que está acontecendo e saber como que eu posso aportar o meu melhor, né? E se eu estiver preocupado com outras coisas, se eu estiver olhando 500 mensagens ao longo da conversa, né, um pouco do que esse mundo traz, acho que a gente não consegue um resultado bom. Acho que é isso. Ai, muito obrigada. Muito Lucas, bom. queremos te agradecer pela presença, né? Falando em presença, por estar aqui conosco, né? Disponibilizar a sua agenda, que a gente sabe quão desafiadora é. Obrigada por esse bate-papo e, pessoal, obrigada por nos assistir e até breve. Até a próxima. Obrigada.